Fala, filhote! Chegou o momento de nós falarmos sobre o sistema cardiovascular. Nessa videoaula, eu vou falar para você sobre coração, vasos sanguíneos, sangue, tipos de circulação. Tu não vai ficar de fora, né? Então fica aqui comigo depois da vinheta. Bora lá, filhote! Vamos começar a nossa videoaula falando sobre as funções e a constituição do sistema cardiovascular humano. É o seguinte, você precisa compreender três principais funções do sistema cardiovascular. A primeira é que ele é responsável por realizar o transporte de substâncias pelo corpo, como por exemplo, o transporte de gases respiratórios e o transporte de nutrientes, garantindo então que todas as células do corpo recebam as substâncias necessárias à sua existência. Uma outra função do sistema cardiovascular é que ele é responsável pela regulação da temperatura corporal. E por fim, esse sistema também está envolvido na proteção contra micro-organismos. Com relação à constituição do sistema cardiovascular, ele é formado pelo coração, por vasos sanguíneos, que existem três tipos principais, como nós veremos nessa videoaula, e pelo sangue. Vamos falar um pouco mais sobre o coração? Eu coloquei aqui para você as principais características do coração. A primeira que você precisa entender é que o coração ele fica localizado no mediastino, que nada mais é do que no centro do tórax. Muitas pessoas pensam que o coração ele fica localizado no lado esquerdo do peito, mas na verdade ele fica bem no centro. O que acontece é que a ponta do coração, chamada ápice, é que fica voltada para o lado esquerdo do tórax. E aí dá a impressão de que o coração todo fica localizado do lado esquerdo, mas na verdade ele fica no mediastino. Tudo bem? O coração humano ele é tetracavitário. Leandro, o que é que significa dizer? Significa dizer que o coração ele possui 4 cavidades. Isso cai muito no Enem e em vestibulares. As 4 cavidades do coração, elas são representadas por 2 átrios e 2 ventrículos. Os átrios são as cavidades superiores e os ventrículos são as cavidades inferiores. É por essas cavidades que o sangue vai circular dentro do coração. Uma outra informação muito relevante relacionada ao coração é que ele possui 3 camadas. Uma camada mais externa, chamada epicárdio, uma camada mediana, chamada miocárdio, e uma camada mais interna, chamada endocárdio. O miocárdio ele nada mais é do que o músculo cardíaco. É a estrutura do coração que permite que o coração ele possa contrair e relaxar, bombeando sangue por todo o nosso corpo. Legal, né? Agora, olha só. O coração ele é uma estrutura autoexcitável. Ou seja, ele é uma estrutura que tem a capacidade de bater por conta própria. Porque no coração nós encontramos, na região do átrio direito, uma estrutura chamada nó sinoatrial, que é uma estrutura formada por um conjunto de células especiais que produzem um estímulo que permite o coração, então, contrair e relaxar. Nó sinoatrial, que é localizado no átrio direito do coração. No coração, nós encontramos ainda estruturas chamadas de válvulas. 2 tipos de válvulas nós encontramos no coração. As válvulas conhecidas como atrioventriculares e as válvulas conhecidas como semilunares. Para ficar mais claro, bora para cima da figura aqui? Vamos lá. Então aqui na figura você pode observar que nós temos um coração. Perceba que dentro desse coração existem 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Como eu falei, os átrios são as cavidades superiores. Então aqui nós temos o átrio direito
E nós temos também o átrio esquerdo. E aqui nós temos também o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Eu quero que você memorize assim, ó. Quando o sangue ele chega ao coração, ele chega pelos átrios. Quando o sangue ele sai do coração, ele sai pelos ventrículos. Dá para você memorizar isso? Beleza? Então, ó, o sangue chega no coração pelos átrios e ele sai do coração pelos ventrículos. Legal, né? E aí eu quero que você compreenda nessa videoaula que o fluxo de sangue no coração ele tem que ser sempre em um único sentido. O sangue ele tem que sair do coração, dos átrios e passar para os ventrículos. Sempre tem que ser esse o fluxo de sangue. Esse é o correto. O sangue não pode sair de ventrículos e voltar para átrios. Senão a gente teria aí o que nós chamamos de refluxo sanguíneo. Então, certo, é o sangue passar dos átrios para os ventrículos dentro do coração. Deu para entender? E aí, para que não ocorra o retorno do sangue dos ventrículos para os átrios, existem as válvulas que nós chamamos de atrioventriculares. Vamos para a figura aqui? Olha só, entre o átrio direito e o ventrículo direito do coração existe uma válvula, bem aqui que eu estou apontando para você, chamada de válvula atrioventricular direita, ou então de válvula tricúspide. Essa válvula ela abre para que o sangue saia do átrio direito e venha para o ventrículo direito. Quando o sangue chega no ventrículo direito, ela fecha para evitar a volta do sangue para o átrio direito. Entendeu? Agora olha só, entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo existe também uma válvula chamada de válvula atrioventricular esquerda, ou então chamada de válvula bicúspide ou mitral. Qual a função dela? Ela abre para que o sangue passe do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo e ela fecha para evitar o refluxo do sangue do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo. Então sempre o sangue ele flui dentro do coração de átrios para ventrículos. E aí quem auxilia esse fluxo unidirecional são as válvulas atrioventriculares. Mas lembra só, quando o sangue ele chega no coração, ele chega pelos átrios. Quando ele sai do coração, ele sai pelos ventrículos. Quando o coração ele bombeia sangue para fora dele, o sangue vai sair pelos ventrículos. E aí eu quero que você memorize assim, ó. O sangue que sai do ventrículo esquerdo, ele pega um vaso sanguíneo chamado artéria aorta. Da feita que o sangue saiu do ventrículo esquerdo e pegou a artéria aorta, ele não pode voltar para o ventrículo esquerdo. É por isso que entre o ventrículo esquerdo e a artéria aorta existe uma válvula que abre para permitir que o sangue saia do ventrículo esquerdo e passe para a artéria aorta. E depois essa válvula fecha para evitar que o sangue venha da artéria aorta de novo para o ventrículo esquerdo. É uma válvula chamada válvula aórtica. Dá para memorizar? Agora olha que legal. Do ventrículo direito, o sangue ele é bombeado para um vaso sanguíneo chamado de artéria pulmonar. Na verdade, são as artérias pulmonares. E aí, entre o ventrículo direito do coração e as artérias pulmonares, existe uma válvula também chamada válvula pulmonar, que ela abre para que o sangue saia do ventrículo direito do coração e vá para as artérias pulmonares. Depois ela fecha para evitar o refluxo de sangue das artérias pulmonares para o ventrículo direito. Válvula pulmonar. A válvula aórtica e a válvula pulmonar, elas são válvulas chamadas de válvulas semilunares. Olha o nome, válvulas semilunares.
Você com certeza já deve ter brincado de médico ao longo da sua vida. E aí, quando nós brincamos de médico, tem um aparelhozinho, um instrumento chamado estetoscópio, que a gente coloca aqui no ouvido, e aí nós encostamos uma parte dele aqui no peito para escutar o batimento cardíaco. Os principais sons que o coração emite são resultantes da abertura e fechamento dessas válvulas que o coração possui, as válvulas atrioventriculares e as válvulas semilunares. Os sons que nós escutamos nós chamamos de bulhas cardíacas. Pegou tudinho aí? Beleza! Agora, olha esse esquema aí que eu coloquei para você então. Perceba então que nesse esquema aí que foi colocado para você, o sangue ele sempre flui dos átrios para os ventrículos. Entre o átrio direito e o ventrículo direito existe a válvula que nós chamamos de válvula atrioventricular direita, ou então válvula tricúspide. Essa valvinha ela está abrindo e fechando aí na figura que eu coloquei para você na tela. Agora, entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo existe a válvula atrioventricular esquerda, ou válvula bicúspide, ou ainda pode ser chamada de mitral. Na figura dá para você perceber também a existência da válvula que a gente chama de aórtica, que fica entre o ventrículo esquerdo e a artéria aorta, e também a presença da válvula que nós chamamos pulmonar, que fica entre o ventrículo direito e as artérias pulmonares. Legal, né? Agora, vamos lá. Eu quero que você compreenda que o nosso coração ele bate por conta própria por conta do nó sinoatrial, que também é chamado de marca-passo natural do coração. Ele fica localizado no átrio direito do coração. Ele gera um estímulo que se propaga por todo o coração, permitindo a contração e o relaxamento do coração. O bacana é que a contração e o relaxamento do coração, elas são rítmicas. Elas ocorrem em um ritmo. Funciona assim, ó. Quando os átrios eles estão contraídos, os ventrículos estão relaxados. Quando os ventrículos contraem, os átrios é que relaxam. Quando os átrios contraem, os ventrículos relaxam e o coração fica batendo assim, ó, de maneira rítmica. A contração do coração ela é chamada sístole e o relaxamento do coração é chamado diástole. Legal. Vamos lá. Olha só. Aqui nessa figura eu coloquei para você como é que o nó sinoatrial ele propaga o estímulo para todo o coração para que ele possa contrair. Quero que você lembre assim, ó. O nó sinoatrial ele emite um estímulo elétrico no coração que se propaga primeiramente pelos átrios e depois esse estímulo vai se propagar pelos ventrículos. Tá bom? O estímulo elétrico começa no nó sinoatrial. Do nó sinoatrial, esse estímulo elétrico se propaga aqui para os átrios do coração, átrio direito e átrio esquerdo, permitindo a contração dos átrios. Logo em seguida que os átrios eles contraem, esse estímulo ele vem aqui para uma estrutura do coração que a gente chama de nó atrioventricular, que é uma estrutura que fica entre átrios e ventrículos. Quando esse estímulo elétrico passa para o nó atrioventricular, esse estímulo ele vai descer em direção aos ventrículos por uma estrutura chamada feixe de His. O feixe de His ele é uma estrutura que se ramifica. E aí, um dos lados dele vai para o lado esquerdo do coração e o outro vai para o lado direito do coração. Ao chegar no ápice do coração, ou seja, na pontinha do coração, que é essa região aqui que eu estou apontando para você, o feixe de His ele origina o que nós chamamos de fibras de Purkinje, que são ramificações dele. Essas fibras de Purkinje distribuem o estímulo elétrico por todos os ventrículos do coração. E aí permite que os ventrículos contraiam. Quando os ventrículos contraem, os átrios já estão
relaxados. Então, qual que é o percurso do estímulo elétrico no coração? Vamos reforçar? Começa no nó sinoatrial, do nó sinoatrial vai para o nó atrioventricular, do nó atrioventricular vai para o feixe de His e do feixe de His vai para as fibras de Purkinje. Eu já vi cair isso em vestibular, fique atento. Tá, agora vamos falar de vasos sanguíneos. Existem 3 tipos principais de vasos sanguíneos em nosso corpo. Existem as artérias, existem as veias e existem os capilares. Cada tipo de vaso sanguíneo tem uma função no nosso corpo. As artérias, elas são os vasos sanguíneos mais calibrosos do nosso corpo. Elas têm a função de realizar transporte de sangue do coração para os tecidos. Já as veias são vasos sanguíneos que têm um calibre menor que o das artérias. A função das veias é transportar sangue dos tecidos para o coração. Perceba então que as veias elas promovem o contrário das artérias. E os capilares são os vasos sanguíneos com o menor calibre do corpo. São extremamente pequenos. Eles têm a função de permitir as trocas entre o sangue e os tecidos. Então, esses são os 3 tipos de vasos sanguíneos. As artérias geralmente transportam sangue arterial. Perceba que eu falei geralmente. Existem artérias que transportam sangue venoso. Nem toda artéria transporta sangue arterial. Existem artérias que transportam sangue venoso. Um exemplo clássico são as artérias pulmonares. As veias geralmente transportam sangue venoso. Só que cuidado, existe também exceção. As veias pulmonares, elas transportam sangue arterial. Dá para lembrar disso? Vale a pena comentar ainda que quando se fala da estrutura de artérias, veias e capilares, as artérias elas possuem uma estrutura que é formada por 3 camadas, que a gente chama de túnicas. Uma camada mais interna, que nós chamamos de túnica íntima, uma camada mais intermediária, que nós chamamos de túnica média, e uma camada mais externa, que nós chamamos de túnica adventícia. As veias também possuem essas 3 camadas, túnica íntima, túnica média e túnica adventícia. Mas os capilares não possuem essas 3 camadas. Na verdade, os capilares eles possuem uma camada única, que nós chamamos de endotélio. Os capilares são extremamente finos. Isso permite as trocas entre o sangue e os tecidos. Nas artérias do nosso corpo, nós encontramos, além dessas 3 camadas aí, uma característica muito relevante é que as artérias elas pulsam. Já as veias elas não pulsam e nem os capilares eles não pulsam. Artérias pulsam, veias e capilares não pulsam. Além disso, eu quero que você entenda que nas artérias nós não encontramos válvulas. Agora nas veias nós encontramos válvulas e nos capilares nós não encontramos válvulas também. Ah, Leandro, o que são válvulas? São estruturas que têm a capacidade de abrir e fechar. Dentro das veias nós encontramos válvulas. Ah, Leandro, mas por que tem nas veias as estruturas? Vamos entender o seguinte. As veias, elas transportam o sangue dos tecidos para o coração. As veias levam o sangue de volta para o coração. O que acontece é que muitas vezes o sangue que vai retornar ao coração, ele vem de determinadas regiões do corpo com muita dificuldade de volta para o coração. Vamos pensar assim, o sangue vindo lá dos nossos pés de volta para o coração por meio de veia. Pensa comigo, é ou não é difícil para esse sangue ele subir em direção ao coração contra a gravidade? É difícil pra caramba. É por isso que vai existir as válvulas nas veias. Olha o que acontece. Quando o sangue
ele começa a subir contra a gravidade em direção ao coração, as válvulas elas abrem para o sangue poder subir. E aí, quando ele sobe um pouquinho, as válvulas começam a fechar para evitar que ele desça de novo, porque ele está subindo contra a gravidade. Aí o sangue sobe mais um pouquinho, mais válvulas fecham. Aí o sangue sobe mais um pouquinho, mais válvulas fecham, evitando que ele desça novamente. É para isso que servem as válvulas que nós encontramos nas veias, que também são chamadas de válvulas venosas. Então lembra lá, artéria, maior calibre. As veias já têm um calibre menor do que o calibre das artérias, e os capilares são os vasos sanguíneos de menor calibre do corpo. Geralmente nós encontramos os capilares, ou melhor, sempre nós encontramos os capilares entre uma artéria e uma veia. Os capilares formam o que nós chamamos de rede capilar. É nessa rede capilar que ocorrem as trocas de substâncias entre o sangue e os tecidos. O sangue dá para os tecidos gás oxigênio, dá nutrientes e recolhe dos tecidos gás carbônico e outras substâncias tóxicas que são produzidas como resultado do metabolismo das células. Pegou? Legal aí? Então vamos lá. É o seguinte, eu coloquei aqui uma figura só para representar as 3 camadas que nós podemos encontrar numa artéria e numa veia. Quais são? A túnica íntima, que é a mais interna, a túnica média, que ela é a mais intermediária, e a túnica adventícia, que é a mais externa. Entenda que os vasos sanguíneos são estruturas que lembram tubos. São estruturas que no nosso corpo formam um sistema de tubos que permite que o sangue circule por todo o corpo. Artérias e veias possuem essas 3 camadas. Os capilares só possuem o endotélio, tá bom? Vamos falar um pouco também de sangue aqui para ficar bem claro, é claro, de maneira geral, quais são os constituintes do sangue e qual é o papel de cada constituinte desse. Quero que você memorize para mim que o sangue humano ele é formado por 2 partes. A primeira parte é o que nós chamamos de elementos figurados e a segunda parte é o que nós chamamos de plasma. Os elementos figurados do sangue representam a parte sólida do sangue. E aí nós temos como elementos figurados os eritrócitos, que também são chamados de hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Os eritrócitos, eles são células que têm a função de transportar gases respiratórios no nosso corpo. As hemácias, elas têm essa função. Nós estudamos na videoaula de sistema respiratório. Lembra lá que dentro das hemácias nós encontramos o pigmento hemoglobina que se combina com gás oxigênio com gás carbônico. Bacana, né? Se você ainda não assistiu essa videoaula de sistema respiratório, eu vou deixar ela disponível aqui em cima para você. Vai lá dar uma assistida para complementar aí os seus estudos. Então as hemácias, elas transportam gases respiratórios. Os leucócitos, que também podem ser chamados de glóbulos brancos, eles têm a função de defender o nosso corpo contra micro-organismos. Existem vários tipos de leucócitos, mas isso ficará para uma próxima videoaula, onde nós falaremos somente sobre o sangue. E as plaquetas, que não são células, muito cuidado com isso, elas estão envolvidas na coagulação do sangue. Agora, quando se fala do plasma, o plasma ele é a porção líquida do nosso sangue. Ele é uma solução aquosa formada por água, sais minerais dissolvidos nessa água, carboidratos dissolvidos nessa água, proteínas e vitaminas, além de hormônios e outras substâncias que nós podemos encontrar dissolvidas nessa água que está presente no plasma sanguíneo. Uma notinha aqui para você é que uma pessoa de 70 quilos tem em geral 5 litros de sangue em condições normais. Eu coloquei aqui na tela para você um tubinho representando a porcentagem de cada componente do nosso sangue. 55% do nosso sangue é plasma, entenda isso daí. E o restante é de elementos figurados. Agora, quando se fala dos elementos figurados, sendo mais específico aí, os leucócitos e plaquetas, eles representam mais ou menos aí
1% do nosso sangue. E as hemácias representam 45% do nosso sangue. Então tá aí só para você ter uma noção geral, tá bom? Vamos lá, ó. Uma coisa que é muito legal que você conheça relacionado ao sistema cardiovascular são os tipos de circulação que ocorrem no nosso corpo. De maneira bem didática, existem dois tipos de circulação no nosso corpo. Uma circulação chamada de sistêmica e uma circulação chamada pulmonar. A circulação sistêmica também pode ser chamada de grande circulação. E a circulação pulmonar ela também pode ser chamada de pequena circulação. Vamos falar da circulação sistêmica primeiro, que também é chamada de grande circulação. Na circulação sistêmica, o sangue vai fazer um trajeto bem grande no corpo. E Leandro, que trajeto é esse? O sangue ele vai sair do coração, ele vai ser enviado para o corpo e depois ele retorna para o coração. Essa circulação é chamada de grande circulação porque o sangue sai do coração, vai para todo o corpo, perceba que o circuito é grande, e depois ele volta para o coração. Entenda assim, ó, na circulação sistêmica, o sangue que sai do coração, ele sai na forma arterial. Ele sai a partir do ventrículo esquerdo do coração. Por isso que está VE aí entre parênteses na tela para você. Aí esse sangue vai para o corpo, esse sangue arterial. No corpo, o que vai acontecer é que o sangue arterial ele vai dar para os tecidos o gás oxigênio que ele tem. Lembra que um sangue arterial é um sangue rico em gás oxigênio. E aí ele recolhe dos tecidos gás carbônico. Aí no corpo, o sangue arterial vai virar sangue venoso. O sangue arterial, que era rico em gás oxigênio, vai virar sangue venoso rico em gás carbônico. Esse processo que ocorre no corpo, do sangue arterial, perder gás oxigênio para os tecidos e ganhar gás carbônico, a gente chama de efeito Bohr. Aí o sangue agora venoso tem que retornar para o coração. E aí ele retorna para o coração chegando pelo átrio direito. Entendeu? Então vamos reforçar? Na circulação sistêmica, sai do coração o sangue arterial. A partir de quê? Do ventrículo esquerdo. Lembre que sangue, quando sai do coração, sai a partir de ventrículo. Aí esse sangue arterial vai para o corpo, onde ocorre o efeito Bohr. Aí o sangue arterial vira sangue venoso. Aí esse sangue venoso ele tem que retornar ao coração. Ele tem que voltar ao coração. Aí ele vai voltar para o coração, chegando pelo átrio direito. Lembre que sangue sempre chega no coração pelo átrio. Essa é a circulação sistêmica ou grande circulação. Agora vamos falar da circulação pulmonar ou pequena circulação. Na circulação pulmonar, olha o que acontece. Sai do coração o sangue, aí ele vai lá para os pulmões. E dos pulmões ele retorna ao coração. Percebe aí que o circuito ele é menor, por isso que é pequena circulação. O outro nome dado à circulação pulmonar. Entenda assim, ó. Na circulação pulmonar, ou pequena circulação, o sangue que sai do coração é um sangue venoso. Esse sangue venoso vai sair a partir do ventrículo direito do coração. Lembra que sempre que sangue sai do coração, sai por meio de ventrículo. Aí o sangue vai lá para os pulmões. Lá nos pulmões, o sangue que chega, que é um sangue venoso, rico em gás carbônico, vai perder o gás carbônico para os pulmões e ganhar gás oxigênio. O nome desse fenômeno é hematose. Nós estudamos na videoaula sobre o sistema respiratório. Aí vai sair dos pulmões um sangue agora rico em gás oxigênio, um sangue arterial, que volta para o coração por meio do átrio esquerdo do coração. Então, na circulação pulmonar, sai do coração o sangue venoso pelo ventrículo direito, ele vai até os pulmões, nos pulmões ocorre a hematose, sangue venoso vira arterial, e aí o sangue arterial volta para o coração agora, chegando pelo átrio esquerdo. Na biologia, nós costumamos representar sangue arterial pela cor vermelha e sangue venoso pela cor azul. É por isso que está coloridinho aí o esquema
dos dois tipos de circulação que existem no nosso corpo, representando então sangue arterial e sangue venoso. Uma notinha para você aqui, ó. Eucardia, taquicardia e bradicardia são termos que você precisa conhecer para os vestibulares. O que é a eucardia? É a frequência cardíaca normal. Em repouso, o seu coração ele tem que ter de 60 a 100 batimentos por minuto, em repouso. Taquicardia é uma condição em que a sua frequência cardíaca está alta. Em repouso, você tem um batimento acima de 100 por minuto. Bradicardia é quando a sua frequência cardíaca está baixa. Em repouso, você tem menos de 60 batimentos por minuto. Bom? Agora atenção, o sangue sai do coração por artérias e ele volta por veias. Não esqueça, ele sai do coração por artérias, ele volta por veias. O sangue sai do coração pelos ventrículos pegando artérias. Ele volta para o coração pelos átrios pegando veias. A circulação humana ela é caracterizada como fechada, dupla e completa. Fechada significa dizer que o sangue só circula no nosso corpo dentro do coração e de vasos sanguíneos. Dupla é porque a circulação humana tem dois circuitos. O circuito da circulação sistêmica e o circuito da circulação pulmonar. E completa porque não existe mistura de sangue arterial com sangue venoso dentro do coração. Cuidado para isso. Não existe mistura de sangue arterial com sangue venoso dentro do coração. Por isso que a gente chama de circulação completa. Se houvesse mistura, seria incompleta a circulação. Mas a nossa é completa, não tem mistura. Do lado direito do coração só passa sangue venoso e do lado esquerdo só passa sangue arterial. Pegou? Vamos lá. Então eu coloquei aqui para você um esquema representando as circulações que existem no nosso corpo. Vamos começar falando da grande circulação? Lembra lá, na grande circulação o sangue sai do ventrículo esquerdo do coração e aí ele é bombeado para um vaso sanguíneo chamado artéria aorta, em direção ao quê? Em direção ao corpo. Então o ventrículo esquerdo, quando ele contrai, quando ele sofre uma sístole, ele bombeia sangue para a artéria aorta que vai levar esse sangue até o corpo, todas as partes do corpo, todos os tecidos do corpo. Lá nos tecidos do corpo, a nível de capilares, ocorre o efeito Bohr. O sangue arterial, ele vai dar o gás oxigênio que ele possui para os tecidos e vai recolher gás carbônico dos tecidos, se transformando num sangue venoso. É o efeito Bohr, que ocorre nos tecidos do corpo. Aí o sangue venoso sai dos tecidos do corpo para retornar agora ao coração. E aí ele volta para o coração por meio de veias, chamadas de veias cavas, chegando no átrio direito do coração. E aí finaliza o que nós chamamos de grande circulação. Então olha o caminho, sendo mais específico, do ventrículo esquerdo sai sangue arterial, pegando a artéria aorta. E aí esse sangue arterial vai para todo o corpo. No corpo ocorre o efeito Bohr, sangue arterial vira venoso, a nível dos tecidos. O sangue venoso agora vai voltar para o coração, ele volta por meio de veias. Volta, começa com V, veias também. Como é o nome das veias? Veias cavas, chegando no átrio direito. E aí finaliza a grande circulação. Quando o átrio direito ele contrai e entra em sístole, ele manda o sangue venoso para o ventrículo direito. Quando o sangue venoso chega no ventrículo direito, começa a pequena circulação. No momento em que o ventrículo direito ele entrar em contração, em sístole, o que vai acontecer é que ele vai bombear sangue para as artérias pulmonares e aí esse sangue venoso ele vai em direção aos pulmões. Lá nos pulmões chega o sangue venoso que vai sofrer
perda de gás carbônico e ganho de gás oxigênio, deixando de ser venoso e se transformando em arterial. Como é o nome desse processo? É a hematose. Aí o sangue arterial agora volta para o coração. Volta pegando o quê? Veias. Se essas veias estão saindo dos pulmões, elas são veias pulmonares. E aí, por meio das veias pulmonares, o sangue arterial volta para o coração, chegando no átrio esquerdo. É onde acaba a pequena circulação, ou circulação pulmonar, no átrio esquerdo. Quando o átrio esquerdo ele contrai entre sístole, ele manda o sangue para o ventrículo esquerdo, e no ventrículo esquerdo começa de novo um fenômeno da grande circulação, circulação sistêmica. Deu para entender aí direitinho? Perceba que as artérias pulmonares elas transportam sangue venoso e as veias pulmonares transportam sangue arterial. Então, lembre, nem toda artéria transporta sangue arterial e nem toda veia transporta sangue venoso. Eu acho que ficou bem claro isso daí para você. Belezinha? Agora, vamos fazer uma questãozinha para ver como é que cai nos vestibulares sistema cardiovascular? Bora lá? Vamos lá! Essa questão caiu no Enem 2011, primeira aplicação. Ela fala assim, ó. A produção de soro antiofídico é feita por meio da extração da peçonha de serpentes, que após tratamento é introduzida em um cavalo. Em seguida, são feitas sangrias para avaliar a concentração de anticorpos produzidos pelo cavalo. Quando essa concentração atinge o valor desejado, é realizada a sangria final para a obtenção do soro. As hemácias são devolvidas ao animal por meio de uma técnica denominada plasmaferese, a fim de reduzir os efeitos colaterais provocados pela sangria. A plasmaferese é importante, pois, se o animal ficar com uma baixa quantidade de hemácias, poderá apresentar... Nós falamos aqui nessa videoaula sobre sangue. Lembre que as hemácias são também chamadas de eritrócitos ou glóbulos vermelhos. As hemácias, elas são as células que têm a função de transportar gases respiratórios, gás oxigênio principalmente e gás carbônico. Bom, por que os caras eles devolvem as hemácias para o cavalo? Para evitar que o animal ele tenha problemas no transporte de oxigênio, uma vez que as hemácias transportam gases respiratórios. Por isso, o gabarito da nossa questão é letra E. Problemas no transporte de oxigênio. Marca aí. Belezinha? E aí, filhote, terminamos a nossa videoaula. Se essa videoaula ajudou você, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. É claro, me siga nas redes sociais. Eu coloco lá resumos de biologia e também os slides que eu utilizo aqui na videoaula. Beleza? Beijo, tamo junto, falou!